Capítulo 5. Não sei qual pode ser sua opinião, Sra. Weston, disse o Sr. Knightley, a respeito dessa grande intimidade entre Emma e Harriet Smith, mas acho que é algo ruim. Algo ruim? Acha realmente coisa ruim? E por quê? Acho que nenhuma das duas poderá fazer bem à outra. O senhor me surpreende. Emma deve fazer bem a Harriet, e por dar-lhe um novo objeto de interesse. Pode-se dizer que Harriet faz bem a Emma. Tenho visto a intimidade das duas com maior prazer, como pensamos diferente. Pensar que não possamos fazer bem uma à outra, isso certamente vai ser o começo de uma dessas discussões sobre Emma, Sr. Knightley. Talvez pense que vim com o propósito de discutir com a senhora, sabendo que o Sr. Weston está fora e que deverá defender-se inteiramente sozinha. O Sr. Weston, sem dúvida alguma, me apoiaria se estivesse aqui, pois ele pensa exatamente como eu sobre o assunto. Falávamos disso justamente ontem e concordamos sobre como Emma deveria estar feliz por existir uma moça assim em Highbury, para estreitar laços de amizade. Sr. Knightley, não posso admitir que seja um bom juiz nesse caso. Está tão acostumado a viver sozinho que não compreende o valor de uma companheira. E talvez nenhum homem possa ser um bom juiz a respeito do conforto que uma mulher sente na companhia de outra, depois de ter se acostumado a isso durante toda a vida. Posso imaginar sua objeção a Harriet Smith. Ela não é a jovem superior como deveria ser uma amiga de Emma, mas, por outro lado, como Emma quer vê-la mais bem instruída, pode ser um incentivo para que ela própria leia mais. Podem ler juntas. Ela pretende isso, eu sei. Emma vem pretendendo ler mais desde os 12 anos de idade. Vi muitas listas que ela fez, em várias épocas, de livros que pretendia ler regularmente, e eram listas muito boas, de obras muito bem escolhidas e muito bem organizadas, às vezes por ordem alfabética e às vezes por algum outro critério. A lista que fez quando tinha somente 14 anos. Lembro-me de achar que ela dava demasiado crédito ao seu entendimento, que guardei essa lista por algum tempo, e ouso dizer que ela pode ter preparado agora uma lista muito boa, mas desisti de esperar por qualquer sequência de leitura constante por parte de Emma. Nunca vai se submeter a nada que exija empenho e paciência, e a sujeição da fantasia ao conhecimento. Onde a Sra. Taylor não conseguir estimulá-la, posso afirmar com segurança que Harriet Smith não poderá fazer. Nunca conseguiu persuadi-la a ler a metade do que a senhoria gostaria. Sabe que não conseguiu. Atrevo-me a dizer, replicou a Sra. Weston, sorrindo, que eu então pensava assim, mas desde que não nos separamos, não me lembro de Emma se omitir de fazer qualquer coisa que eu desejasse. Não me parecia nada desejável refrescar a memória com isso, disse o Sr. Knightley, sentidamente, e por uns momentos nada mais falou, mas eu, logo acrescentou, que não tive tal encantamento sobre meus sentidos, ainda posso ver, ouvir e lembrar. Emma foi mimada por ser a mais inteligente da família. Aos 10 anos, ela teve a infelicidade de ser capaz de responder perguntas que embaraçavam a irmã de 17 anos de idade. Ela sempre foi rápida e segura, ao passo que Isabela era lenta e acanhada, e desde seus 12 anos, Emma tem sido a senhora da casa e de todos vocês. Com a mãe, ela perdeu a única pessoa capaz de competir com ela. Herdou os talentos da mãe, a quem devia se sujeitar. Lamentaria, Sr. Knightley, se tivesse que depender de sua recomendação, se tivesse de deixar a família do Sr. Woodhouse e precisasse de outra colocação. Acho que não diria uma boa palavra em meu favor a ninguém. Estou certa de que sempre me achou inadequada para a função que exerci. Sim, disse ele sorrindo, a senhora está mais bem colocada aqui. Realmente ótima como esposa, mas não como governanta. Mas estava se preparando para ser uma excelente esposa durante todo o tempo em que estive em Hartfield. Pode não ter dado a Emma uma completa educação, com seus recursos pareciam poder ministrar, mas recebeu uma educação muito boa da parte dela, no tocante ao ponto principal do casamento, ou seja, o de submeter à própria vontade e fazer o que é solicitado. Se Winston me tivesse perdido para recomendar-lhe uma esposa, eu certamente teria indicado a senhorita Taylor. Obrigada. Sem dúvida, há bem pouco mérito em ser uma boa esposa para um homem como o Sr. Winston, porque, para dizer a verdade, receio que a senhora tenha sido desperdiçada e que, com toda a disposição que tem para suportar, não haverá mais nada a criar. Não vamos desesperar. No entanto, Winston pode causar atribulações pelo excessivo conforto ou o filho dele pode importuná-lo.
Espero que isso não ocorra. Não é provável. Não, Sr. Knightley, não pronuncio um desgosto por esse lado. Logo eu só cito possibilidades. Não pretendo ter o dom de Emma para predizer e adivinhar. Espero, de todo o coração, que os jovens sejam Winston no mérito e um Churchill na fortuna. Mas Harriet Smith não disse nem a metade sobre Harriet Smith. Acho que ela é o pior tipo de companheira possível que Emma poderia ter. Não sabe nada e considera Emma como alguém que sabe tudo. É uma aduladora em todos os sentidos. E, pior ainda, porque bajula sem intenção, sua ignorância é pura adulação. Como Emma pode imaginar que tem algo a aprender enquanto Harriet apresenta tão deliciosa inferioridade? E quanto a Harriet, me arrisco a dizer que ela não pode ganhar nada com essa amizade. Hartfield só fará com que perca a estima em todos os outros lugares a que esteja ligada. Ela se tornará um tanto refinada, só para sentir-se desconfortável entre aqueles cujo berço e circunstâncias lhe deram guarida. Estarem muito enganados se as outenas de Emma lhe derem alguma força de caráter ou se conseguirem fazer com que uma moça se adapte racionalmente a variações de sua situação de vida. Elas só lhe darão algum polimento. Eu confio mais no bom senso de Emma do que o senhor. Ou estou mais ansiosa por seu conforto atual, pois não posso lamentar a amizade. Como ela parecia bem ontem à noite. Prefere falar de sua aparência que de sua mente, não é? Muito bem, não pretendo negar que Emma seja bonita. Bonita, diga linda, que é melhor. Pode imaginar alguma coisa mais perto da perfeita beleza do que Emma em seu conjunto, rosto e corpo? Não sei o que poderia imaginar, mas confesso que raramente tenho visto um rosto ou um corpo que mais me agradasse do que os dela, mas sou um velho amigo parcial. E que olhos! Os verdadeiros olhos cor de avelã, e tão brilhantes, feições regulares, semblante aberto e que compleição. Que vigor de plena saúde, e que bela altura e medidas, que porte firme e aprumado. A saúde, não somente em seu vigor, mas em seu aspecto, em sua cabeça, em seu olhar. Ouve-se às vezes dizer que uma criança é o retrato da saúde. Ora, Emma sempre me dá a impressão de ser o retrato completo da saúde adulta. Ela é o encanto em si, não é, Sr. Knightley? Não tenho como encontrar defeito nela, respondeu ele. Penso que é tudo que a senhora descreve. Gosto de olhar para ela e vou acrescentar este elogio, que não acho pessoalmente fútil. Considero o quanto é bonita. Ela parece estar um pouco preocupada com isso. Sua vaidade se manifesta em outro aspecto. Sra. Winston, não vou falar mais de meu desagrado em relação a Harriet Smith ou de meu medo de que essa ligação prejudique as ambas. E eu, Sr. Knightley, estou igualmente firme em minha convicção de que isso não lhes fará mal algum. Com todos os seus pequenos efeitos, a querida Emma é uma excelente criatura. Onde poderíamos ver uma filha melhor, uma irmã mais carinhosa, uma amiga mais verdadeira? Não. Ela tem qualidades que merecem confiança. Nunca vai induzir alguém ao erro. Nunca vai cometer um erro grave. Onde Emma erra uma vez, acerta outra 100 vezes. Muito bem, não vou importuná-la mais. Emma pode ser um anjo e vou guardar meu mau humor comigo até que o Natal traga John e Isabela. John tem uma razoável afeição por Emma, embora não de toda cega. Isabela sempre o segue em tudo, exceto quando ele não se preocupa devidamente com as crianças. Estou certa de que as opiniões deles baterão com a minha. Sei que todos vocês realmente gostam demais dela para serem injustos ou descorteses, mas me perdoe, Sr. Knightley, se tomo a liberdade, considero-me bem, sabe, como tem algo de privilégio de falar como a mãe de Emma poderia ter feito. A liberdade de sugerir que não acho que algo de bom possa resultar do fato de se entregarem a muitas discussões entre vocês sobre o relacionamento dela com Harriet Smith. Por favor, desculpe-me, mas supondo que alguma pequena inconveniência decorra dessa estreita amizade, não se pode esperar que Emma, sob a responsabilidade de ninguém, a não ser do pai, que aprova inteiramente a amizade, acabe pondo um fim a essa ligação. Ainda mais que é uma fonte de prazer para ela própria. Durante tantos anos me habituei a dar conselhos que não pode ficar surpreso, Sr. Knightley, com esses pequenos resíduos do ofício. De modo algum, exclamou ele. Até lhe agradeço muito por isso. É um conselho muito bom e deverá ter melhor destino que seus conselhos muitas vezes tiveram, pois será seguido. A senhora John Knightley se alarma facilmente e pode ficar infeliz por causa da irmã. Fique tranquila, disse ele. Não vou levantar nenhum clamor. Vou guardar meu mau humor comigo. Tenho um interesse muito sincero por Emma. Isabela não parece mais irmã do que ela. Nunca despertou mais interesse. Talvez não tão grande. Pergunto-me o que vai ser dela. Eu também, disse a Sra. Winston amavelmente e muito. Ela sempre afirma que nunca vai se casar, o que, é claro, não significa absolutamente nada, mas não tenho ideia se já viu algum homem que a interessasse. Não seria nada mal para ela
se viesse a se apaixonar pela pessoa certa. Gostaria de ver Emma apaixonada, mas com alguma dúvida se é correspondida. Isso lhe faria bem, mas não há ninguém por aqui que a atraia, e ela sai de casa tão raramente, exatamente, e parece induzi-la a não alterar sua decisão no presente momento, disse a Sra. Weston, e pode muito bem ser isso, e enquanto ela for tão feliz em Hartfield, não posso desejar que venha se afeiçoar a alguém, o que poderia criar muitas dificuldades ao pobre Sr. Woodhouse. Não recomendo o casamento para Emma agora, embora não queira dizer que subestime essa condição, lhe asseguro. Parte de sua intenção era ocultar, tanto quanto possível, algumas ideias acalentadas por ela própria e pelo Sr. Weston sobre o assunto. Havia anseios em Randalls em relação ao destino de Emma, mas não era desejável que se suspeitasse deles, e a calma mudança de assunto que o Sr. Knetler fez logo depois, perguntando o que Weston acha do tempo, vamos ter chuva, convenceu-a de que ele nada mais tinha a dizer ou conjecturar sobre Hartfield. Capítulo 6. Emma não podia sentir dúvida alguma de ter dado à fantasia de Harriet a direção apropriada, a de ter despertado a gratidão de sua jovem vaidade para um propósito mais elevado, pois a achou decididamente mais sensibilizada do que antes no fato de que o Sr. Elton era um homem notavelmente bonito, com as mais agradáveis maneiras, e como não hesitou em seguir de perto a certa admiração dele por agradáveis insinuações, logo estava confiante em poder criar o mesmo interesse por parte de Harriet. Sempre que alguma ocasião se apresentasse, estava totalmente convencida de que o Sr. Elton estava a caminho de se apaixonar, se já não estivesse apaixonado. Não tinha em relação a ele qualquer escrúpulo. Ele falava de Harriet e elogiava tão calorosamente que Emma só podia supor que não faltava nada que um pouco mais de tempo não pudesse propiciar. A percepção dele do marcante aprimoramento dos modos de Harriet, desde que havia passado a frequentar Hartfield, não era senão uma das menores e mais agradáveis provas de seu crescente envolvimento. Transmitiu à Sra. Smith tudo o que ela precisava, disse ele. Tornou-a graciosa e tranquila. Ela era uma bela criatura quando chegou aqui, mas, minha opinião, os atrativos que lhe adicionou são infinitamente superiores aos que ela recebeu da natureza. Fico feliz que pense que fui útil a ela, mas Harriet precisa somente despertar e receber umas poucas, muito poucas sugestões. Ela já possuía toda a graça natural, da brandura, de temperamento e a simplicidade em si. Eu fiz muito pouco. Se for admissível contradizer uma dama, disse o galante Sr. Elton. Talvez eu lhe tenha dado um pouco mais de firmeza de caráter, lhe tenha ensinado a pensar em pontos que antes não levava em consideração. Exatamente assim. Isso é o que principalmente me impressiona. Muito mais determinação de caráter, habilidosa, tem sido a mão que o fez. Grande foi o prazer em fazê-lo, tenho certeza. Nunca encontrei alguém com disposição mais verdadeiramente amável, não tenho dúvida disso. E disse isso com uma espécie de superiosa animação que tinha muito de alguém apaixonado. Ela não ficou menos feliz outro dia com a maneira com que apoiou um súbito desejo dela de ter um retrato de Harriet. Nunca foi feito um retrato seu, Harriet? Disse ela. Nunca pousou para um retrato? Harriet estava a ponto de sair da sala e só parou para dizer em sigela ingenuidade: oh, querida, não, nunca. Assim que ela estava fora de vista, Emma exclamou que bem raro seria um bom retrato dela. Daria qualquer dinheiro por ele. Quase sinto vontade de tentar eu mesma pintar o retrato dela. O senhor não sabe, ouso dizer, mas 2 ou 3 anos atrás eu tinha grande paixão em fazer retratos e tentei pintar vários de meus amigos e diziam de modo geral que eu tinha uma tolerável queda por isso. Mas por uma causa ou outra, passei a não gostar mais e desisti, mas, realmente, poderia até me aventurar se Harriet pudesse posar para mim. Seria tão delicioso ter o retrato dela. Suplico-lhe que o faça, exclamou Sr. Elton. Verdade, seria um encanto. Permita que lhe implore, senhorita Woodhouse, para que use tão encantador talento em favor de sua amiga. Conhece bem suas pinturas. Como poderia supor que não as conhecesse? Estas salas são repletas de exemplos de suas paisagens e flores, e a Sra. Weston não tem alguns inimitáveis quadros seus na sala de estar em Randalls? Sim, bom homem, pensou Emma. Mas o que tudo isso tem a ver com fazer retratos? O senhor não entende nada de arte. Não pretende ficar extasiado com a minha. Guarde seus arroubos para o retrato de Harriet. Bem, com esse gentil encorajamento, Sr. Elton, acho que vou tentar o que posso fazer. As feições de Harriet são tão delicadas que é difícil retratá-las. E, além disso, há uma peculiaridade no formato dos olhos e nas linhas em torno da boca que deve ser bem reproduzida. Exatamente, o formato dos olhos e as linhas em torno da boca. Não tenho dúvida de seu sucesso. Por favor, tente. Se conseguir, será de fato, tanto para usar suas próprias palavras,
um bem raro. Mas receio, Sr. Elton, que Harriet não gostaria de posar. Ela dá tão pouco valor à sua própria beleza, não notou a maneira como me respondeu, como se dissesse, para que fazer meu retrato? Oh, sim, notei, asseguro-lhe, não me passou despercebido, mas ainda não posso imaginar que não pudesse ser persuadida. Harriet logo estava de volta, e a proposta foi feita quase imediatamente, e ela não tinha desculpa alguma que pudesse sustentar por muito tempo antes incisiva pressão dos outros dois. Emma desejava começar de imediato e apanhou, portanto, uma pasta contendo vários esboços de retratos, pois nenhum deles havia sido terminado, para que pudessem decidir juntos sobre o melhor tamanho do retrato de Harriet. Seus muitos trabalhos incompletos foram dispostos: miniaturas, meio corpo, corpo inteiro, lápis de cera e aquarela. Todos foram analisados, um a um. Ela sempre quis fazer de tudo e tinha feito mais progressos, tanto em desenho como em música, do que muitos poderiam ter feito com tão pouco exercício como ao que ela se submetia. Ela tocava e cantava, e desenhava em quase todos os estilos, mas sempre lhe havia faltado constância, e em nada se havia aproximado do grau de excelência que teria gostado de possuir, em que não deveria ter lhe falhado. Não estava muito decepcionada com sua própria habilidade, tanto na pintura como na música, mas não se sentia à vontade em decepcionar os outros, ou lamentar por saber que sua reputação de artista era bem maior do que merecia. Havia méritos em todos os desenhos, nos poucos terminados, talvez na maioria. Seu estilo era audacioso, mas mesmo que fosse bem piores, ou 10 vezes melhores, o encanto e a admiração de seus dois companheiros seriam os mesmos. Estavam ambos em êxtase. Um retrato agrada a todo mundo. E o desempenho da senhorita Woodhouse deveria ser impecável. Não há muita variedade de rostos, disse Emma. Tive apenas minha própria família para me exercitar. Aqui está meu pai, outro do meu pai, mas a ideia de posar para o retrato dele o deixou tão nervoso que só pude retratá-lo em segredo. Por isso nenhum deles está muito parecido. A senhora Weston, de novo e de novo. Podem ver. Querida Weston, sempre minha melhor amiga em qualquer ocasião. Ela posava sempre que lhe pedia. Aqui está minha irmã, e realmente bem fiel à sua pequena e elegante figura. E o rosto não é parecido. Eu teria feito um bom retrato dela, se tivesse posado mais tempo. Mas tinha tanta pressa que eu pintasse seus 4 filhos que não paravam quieta. Aqui estão todos os meus esboços de 3 daquelas 4 crianças. Aí estão eles, Henry, John e Bella, de um canto ao outro da folha, e cada um deles podia aprontar pelos outros. Ela estava tão ansiosa para que eu os desenhasse que não podia recusar, mas não há como fazer crianças de 3 ou 4 anos ficarem quietas. Bem, sabe, nem pode ser muito fácil conseguir alguma semelhança deles, além do aspecto e complexão, a menos que sejam de feições mais grosseiras, o que os filhos de nenhuma mãe nunca são. Aqui está meu esboço do quarto, que era um bebê. Retratei-o enquanto estava dormindo no sofá, e seu topete está tão parecido quanto se poderia desejar. Ele tinha aninhado a cabeça do modo mais conveniente. É muito parecido. Tenho realmente orgulho do pequeno George. O canto do sofá ficou muito bom. E aqui está meu último, desdobrando um belo esboço de um cavalheiro de corpo inteiro e tamanho pequeno. Meu último e meu melhor, meu cunhado, Sr. John Netley. Este não faltava muito para terminá-lo, quando pus de lado num ataque de mau humor e jurei nunca mais fazer um retrato. Eu não podia admitir ser provocada, visto que, depois de todo o meu esforço e quando consegui fazer um retrato muito bom, a Sra. Weston e eu concordamos em achá-lo muito parecido, só bonito demais, lisonjeiro demais. Mas havia uma pequena falha no lado direito. Depois de tudo isso, sobreveio a fria aprovação da pobre e querida Isabela, dizendo: sim, está um pouco parecido, mas com certeza não lhe faz justiça. Tínhamos tido o maior trabalho para persuadi-lo a posar, e cedeu como se estivesse fazendo um grande favor, e no final de tudo, era mais do que eu podia suportar, e por isso nunca vou terminá-lo. Para que não tenham que se desculpar pela falta de semelhança do retrato com cada visitante matinal que receberam em Brunswick Square, e como disse, jurei nunca mais retratar ninguém, mas por causa de Harriet, ou até por minha própria causa, uma vez que não há nenhum marido ou esposa envolvidos no caso, no momento, vou romper minha promessa agora. O Sr. Elton parecia muito impressionado e deliciado com a ideia e ficava repetindo: nem maridos nem esposas envolvidos no caso no momento. De fato, como tenho observado, exatamente isso, nem marido nem esposas.
E o disse com tal consciência que Emma passou a considerar se não seria melhor deixá-los a sós de uma vez, mas como desejava desenhar, a declaração deveria esperar mais um pouco. Ela logo determinou o tamanho e o tipo de retrato. Deveria ser um de corpo inteiro, em aquarela, como o do Sr. John Knightley estava destinado a ocupar, se lhe agradasse, um honroso lugar acima da lareira. A sessão começou e Harriet, sorrindo e corando, receosa de não manter a pose e a compostura, mostrava uma doce mescla de expressão juvenil aos olhos augustos da artista. Mas não dava para fazer nada com o Sr. Elton, mexendo-se atrás dela e observando cada traço. Deu-lhe crédito para que ficasse parado no lugar em que pudesse olhar sem parar e sem atrapalhar, mas foi realmente obrigada a pôr um fim nisso e pediu-lhe que fosse sentar-se em outro lugar. Então lhe ocorreu a ideia de pedir a ele que lesse. Se ele gentilmente se dispusesse a ler para elas, seria muita bondade de fato, afastaria a dificuldade de sua parte e diminuiria o aborrecimento da senhorita Smith. O Sr. Elton ficou todo feliz. Harriet ouvia e Emma desenhava em paz. Devia permitir-lhe que viesse ainda olhar com frequência. Menos que isso, certamente não seria aceitável no apaixonado, e ele estava pronto a cada pequena suspensão do lápis e levantar-se e olhar no progresso do esboço e ficar encantado. Não havia como chatear-se com alguém tão encorajador, pois a admiração dele o fazia perceber uma semelhança quase antes que fosse possível. Ela não confiava nos olhos dele, mas o amor e a complacência dele eram impreensíveis. A sessão, de modo geral, foi satisfatória. Emma estava bastante contente com o esboço do primeiro dia e desejava continuar. Não havia fato de semelhança. Tinha sido feliz na escolha da pose e como pretendesse dar ainda um pequeno aprimoramento à figura, para lhe conferir um pouco mais de altura e muito mais elegância. Tinha plena confiança de que seria de qualquer forma um belo quadro no final e que preencheria o lugar destinado com crédito para as duas. Um memorial permanente de beleza de uma, a habilidade da outra e a amizade de ambas, sem falar de outras agradáveis associações que a prometedora afeição do Sr. Elton iria provavelmente adicionar. Harriet deveria posar de novo no dia seguinte. O Sr. Elton, como era de se esperar, pediu permissão para assistir e ler outra vez para elas. Certamente ficaremos mais que felizes em considerá-lo como parte do grupo. As mesmas gentilezas e cortesias, o mesmo sucesso e satisfação tiveram lugar no dia seguinte e acompanharam todo o progresso da pintura, que foi rápido e feliz. Todos que viram a pintura gostaram, mas o Sr. Elton estava em contínuos arroubos e a defendia de qualquer crítica. A senhorita Woodhouse deu à amiga a única beleza que lhe faltava, observou o Sr. Wilson, sem suspeitar minimamente que estava se dirigindo a um apaixonado. A expressão dos olhos está correta, mas sem a senhorita Smith não tem aquelas sobrancelhas e aqueles cílios. É o único defeito em seu rosto. A senhora acha? Replicou ele. Não posso concordar. Parece-me que tem a mais perfeita semelhança em todos os traços. Jamais vi um retrato igual em minha vida. Devemos considerar o efeito da sombra. Como sabe? Você a fez alta demais, Emma, disse o Sr. Knightley. Emma sabia que havia feito isso, mas não haveria de admitir. O Sr. Elton acrescentou calorosamente. Oh, não, certamente não está alta demais. De forma alguma. Há que considerar que está sentada, o que naturalmente faz diferença. Em resumo, dá exatamente a ideia, e as proporções devem ser mantidas. Bem, sabe, proporções, reduções, segundo a perspectiva, ou não, dá precisamente a ideia da altura da senhorita Smith. Na verdade, perfeita e precisa. É muito bonita, disse o Sr. Woodhouse, tão bem feita, justamente como suas pinturas sempre são, minha querida. Não conheço ninguém que desenhe tão bem como você. A única coisa que não gostei totalmente é que ela parece estar sentada ao ar livre, com apenas um pequeno chalé sobre os ombros. Faz a gente pensar que pode apanhar um resfriado. Mas, querido papai, deve ser verão, um dia quente de verão. Olha a árvore. Mas nunca é seguro sentar-se ao ar livre, minha querida. O senhor pode pensar assim, exclamou o Sr. Elton. Mas devo confessar que considero a ideia mais feliz tê-la colocado ao ar livre e a árvore dá um toque de vida inimentável. Qualquer outra posição teria tido um efeito muito inferior. A ingenuidade das maneiras da Sra. Smith e todo o conjunto, é admirável. Não posso tirar os olhos dele. Nunca vi um retrato igual. O que ainda faltava era moldurar a pintura, e aqui surgiram algumas dificuldades. Deveria ser feito imediatamente, deveria ser feito em Londres. A encomenda deveria seguir pelas mãos de algumas pessoas inteligentes, em cujo gosto se pudesse confiar. Isabela, encarregada usual de todas as encomendas, não deveria fazê-lo, porque era dezembro, e o Sr. Woodhouse haveria de tolerar a ideia de que ela saísse de casa
nos nevoeiros de dezembro, mas tão logo o Sr. Elton tomou conhecimento do problema, dispôs-se a resolvê-lo. Sua galanteria estava sempre alerta. Podiam confiar a incumbência a ele, que infinito prazer teria em executá-la. Podia cavalgar até Londres a qualquer momento. Era impossível dizer o quanto se sentia grato por ser encarregado de semelhante missão. Ele era tão bom. Emma não podia aturar a ideia. Não lhe daria esse incômodo encargo por nada neste mundo, mas surgiu a desejada repetição de súplicas e certezas, e em poucos minutos o assunto estava tudo combinado. O Sr. Elton deveria lhe levar a pintura a Londres, deveria escolher a moldura e daria as instruções, e Emma pensou que ela podia empacotar o quadro para garantir a segurança, sem incomodá-lo demais, enquanto ele parecia receoso de não ter sido incomodado o suficiente. Que tesouro precioso, disse ele com um terno suspiro ao recebê-lo. Este homem é quase galante demais para estar apaixonado, pensava Emma. É o que eu diria, mas suponho que pode haver centenas de modos diferentes de estar apaixonado. É um jovem excelente e combinará perfeitamente com Harriet. Vai ser exatamente isso, como ele mesmo diz, mas ele suspira e enlanguece e se desfaz em cumprimentos, mais do que eu poderia suportar como mentora. Já tive uma razoável participação como segunda, mas é só gratidão por causa de Harriet. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!